O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 326. Longinus está morto, mal posso acreditar. Você pode me mostrar a batalha deles? Primeiro, explique por que você ensinou Enkidu para Sangue Jihan. Estalar. Da espada de Dongbeng Saki, as energias da espada branca e preta brilharam simultaneamente. Mesmo depois de dividir a Torre de Babel com um único golpe, ele parecia despreocupado. O olhar de Gilgamesh escureceu enquanto observava. Como esperado de Dongbeng Saki, ele é o mais forte? Entre os 5 discípulos dos deuses marciais, Dongbeng Saki, sem dúvida, possuía o maior poder. Quando o deus marcial estava conduzindo a caça às constelações, outros discípulos de deus marcial não foram muito mencionados no universo. Apenas uma pessoa. Somente Dongbeng Saki era temido como o diabo cósmico. Especialmente sua espada Taiji, uma arma imbatível que nunca foi bloqueada. Gilgamesh poderia combater as outras artes marciais de Dongbeng Saki, mas não tinha confiança contra a espada Taiji. Entendido. Eu vou explicar. Não vendo necessidade de entrar em conflito com o discípulo mais forte sobre este assunto, Gilgamesh cooperou voluntariamente com Dongbeng Saki. Eu apenas procurei despertar o terceiro. O terceiro discípulo. Sim, você já o viu, mesmo que apenas uma vez? Dongbeng Saki coçou a barba e ponderou momentaneamente sobre a pergunta de Gilgamesh. O terceiro discípulo. Embora Gilgamesh, o quinto, tivesse passado um tempo considerável dormindo, ele ocasionalmente emergia durante os períodos de descanso do deus marcial, ao contrário do terceiro discípulo que nunca se revelou. Não. Certo, aquele que nunca acorda. Eu tive que acordá-lo. Até mesmo indo tão longe a ponto de matar Longinus? Para ser franco, eu queria que Longinus fosse derrotado. No entanto, nunca desejei sua aniquilação completa. Na verdade, eu tinha certeza de que a aniquilação seria impossível. E você espera que eu acredite nisso? Mostre-me a filmagem da batalha. Então você entenderá. Gilgamesh falou com confiança, e Dongbeng Saki, após um momento de escrutínio, soltou sua espada, fazendo-a desaparecer no vazio. Em vez de Zing, uma tela se materializou diante dele, exibindo a batalha entre Seong Jihan e Longinus. Apesar de Longinus ter usado a lança divina, seus esforços foram frustrados por Enkidu. Depois, a segunda vez pela intervenção da Battle.net. No final, foi apenas azar. Sem o seu Enkidu, o momento final não teria ocorrido em primeiro lugar. Eu admito isso. Mesmo enquanto observavam Longinus desaparecer depois que sua lança foi bloqueada e Seong Jihan empregou o código de destruição, os dois observaram com calma, apesar do falecimento de seu colega discípulo. Além disso, é decepcionante vê-lo derrotado por alguém que nem é uma constelação. Mesmo para os mais fracos entre os discípulos, é desanimador. Gilgamesh demonstrou sarcasmo para com o derrotado Longinus. Embora sua lança divina fosse formidável, Longinus era de fato o menos poderoso em termos de força bruta entre os discípulos. Sem a permissão para empunhar a lança divina do deus marcial, Longinus sempre ficou em último lugar em conquistas entre os discípulos. Você dificilmente fala, depois de ter ensinado a ele sobre Enkidu. Hanfi, honestamente, eu tinha pouca esperança. Como um humano poderia derrotar uma constelação? No entanto, Longinus rapidamente mostrou os seus limites. Uma vergonha para a linhagem que ele herdou. Então, quando a chama azul subiu. Pare aí, é isso. Gilgamesh apontou para a chama. Este é o poder do terceiro discípulo. Essa chama? Sim, e esta chama, de fato, é a verdadeira força que nos tornou imortais. Relacionado à imortalidade. Dongbeng Saki interrompeu a reprodução para observar a chama azul. Parecia comum, exceto pela cor. Presumi que a imortalidade e a vida eterna concedidas pelo deus marcial estavam ligadas ao seu poder. Minha habilidade, infelizmente, não cumpre totalmente a vontade do deus marcial. A verdadeira fonte da vida eterna que ele prometeu a você se origina desta chama. 1. No momento em que a chama azul surgiu do corpo de Longinus, ele deveria ter ressuscitado, apesar de ter sido aniquilado. Mas de alguma forma, Seong Jihan conseguiu extingui-la. Os olhos de Gilgamesh esfriaram significativamente. Sangue Jihan. Desde o momento em que começou a ler e escrever códigos, foi uma entidade além das expectativas. Eu me pergunto se Seong Jihan poderia estar conectado ao terceiro discípulo. Não importa o quanto se ponderasse, ele não era um humano comum. Enquanto Gilgamesh contemplava a identidade de Seong Jihan. Bata. Dongbeng Saki, depois de pausar a reprodução, quebrou o silêncio. Então, sua intenção era persuadir Longinus à derrota, extrair a chama azul e, através disso, despertar o terceiro discípulo. Sim. Por que ir tão longe para despertar o terceiro? Aquilo é. Só então. Estrondo. A terra de Tuseong tremeu violentamente, um evento incomum para este planeta geralmente parado. Sentindo a vibração, os olhos de Gilgamesh brilharam. Ele finalmente acordou. Dongbeng Saki, vamos discutir isso no caminho. Por enquanto, devemos conhecê-lo. Se você agir de maneira tola, vou cortá-lo sem hesitação.
Muito bem, me teste. Gilgamesh passou pela abertura da torre e emergiu do lado de fora. Ali, ao longe, uma luz azul subiu para o céu. Esse lugar foi onde o terceiro discípulo foi enterrado. Lá, Gilgamesh sorriu de alegria. Embora as ações de Seong Ji-han tenham sido inesperadas. Se o terceiro despertasse, as coisas prosseguiriam como originalmente pretendido. Com esse pensamento, Gilgamesh voou a toda velocidade, observado de perto por Dongbeng Saki, que o seguiu rapidamente. Você ainda tem um pouco de poder escondido. Ao chegar à luz em erupção, o chão pulsava com uma explosão de luz. Terceiro discípulo, você acordou? Gilgamesh gritou, mas a luz azul ascendente, incapaz de subir mais, caiu em direção ao chão. E então, uau! Uma mão negra gigante se materializou no vazio. Gilgamesh. Uma voz arrepiante ressoou de dentro. Você causou bastante comoção. Deus marcial, como? Isso viola nosso acordo. Gilgamesh gritou incrédulo. O que você interferiu precede nosso acordo. A mão negra caiu em direção à terra. Estrondo. A luz azul cessou. O chão rachado selou-se novamente e o local de descanso do terceiro discípulo voltou ao seu estado original. O terceiro tem precedência sobre o nosso acordo. Enquanto Gilgamesh observava, desanimado. Desejo. Da mão negra em dissolução, a voz do deus marcial emergiu. Seong Ji-han foi marcado para gerenciamento, Dongbeng Saki. Sim, meu senhor. Quando ele for dispensado da gestão, você deve matar Seong Ji-han imediatamente. Desembainhe a espada Taiji e garanta sua aniquilação completa. Assim como o deus marcial uma vez instruiu Longinus a empunhar a lança divina, ele agora ordenou que Dongbeng Saki destruísse Seong Ji-han com a espada Taiji. Eu obedecerei, mas desembainhar a espada Taiji na Terra pode distorcer severamente o planeta. Não importa, mesmo que metade da humanidade seja apagada. Dongbeng Saki disse que se ele usasse a espada Taiji, a Terra se deformaria e o deus marcial previu que metade da humanidade desapareceria. À primeira vista, a discussão parecia fantasiosa. Mas com ele, é perfeitamente possível. Gilgamesh, ouvindo, não encontrou nada de incomum nisso. A espada Taiji era uma arma absoluta, muito além do entendimento comum. Desejo. Lembre-se, você deve matá-lo com a espada Taiji. A energia do deus marcial desapareceu após selar novamente o terceiro. Entendido. Então, quando ele se tornar uma constelação, eu intervirei pessoalmente. Dongbeng Saki curvou-se em reconhecimento. Depois que a batalha no céu terminou, a família Seong conseguiu voltar para casa apenas tarde da noite, tendo resolvido a turbulência em Gangnam. É uma sorte que não houve vítimas. De fato, quando luzes e explosões explodiram no céu, pensei que estávamos condenados. Enquanto Seiya ligava a TV. Atualmente, a notícia estava sendo transmitida. Uau, incrível, estou montado em uma espada. Disseram para não gravar, mas, como não? Um vídeo de pessoas comuns voando com a técnica do rei da espada Yoon Sejin estava sendo mostrado. Veja, eu disse às pessoas para não tirarem fotos, e elas foram em frente e gravaram vídeos. Pai, palavras não funcionam com essas pessoas, mas parece divertido. Eu também gostaria de uma carona. Você gostaria de um agora? Posso levar você para sair imediatamente. Yoon Sejin estava pronto para levar Seiya para um passeio imediatamente a seu pedido. Não, também estou exausto hoje. Fiz minha parte no resgate de pessoas. Tudo bem, apenas me avise sempre que quiser uma carona. O papai ficou mais forte do que antes? Yoon Sejin sorriu com isso, virando-se para Sang Ji-han. Nossa constelação me deu força. Cunhado, isso é apenas temporário. Não é eficaz agora, não é? Não é a força explosiva como antes, mas parece que cerca de 30% do efeito ainda persiste. Não é totalmente ineficaz. Realmente? Os olhos de Sang Ji-han brilharam com isso. 30%. A duração deste efeito era incerta. Mas mesmo a persistência de um dia seria favorável. Talvez seja hora de preparar mais jogadores patrocinados. Inicialmente, ele relutou em patrocinar jogadores, temendo que isso apenas ocupasse vagas no Constellation. Contudo, com um efeito restante de 30%, a situação mudou. Seong Ji-han planejou examinar a guilda amanhã, considerando possíveis patrocínios. Enquanto isso, no caminho para casa, Seiya, que tinha ouvido falar da batalha de Sang Ji-han, perguntou: Tio, aquela constelação que você lutou no céu, ela não deixou cair nenhum item? Ela perguntou a Seong Ji-han com curiosidade. O Nid? Sim, você derrotou uma constelação. Você deveria receber boas recompensas por isso. Eu consegui alguma coisa. Uau! Seong Ji-han abriu seu inventário e recuperou o objeto que havia conquistado. O que é isso? Uma vareta? É uma lança. Se for uma lança, onde está a ponta? A lança do clã de sangue, obtida quando os dados de Longinus desapareceram, parecia apenas uma haste de lança de madeira escura. Mais adequada para um cajado do que para uma lança, a lança do clã de sangue parecia um tanto decepcionante como um presente da constelação.
Parece nada assombroso para um item dado por uma constelação. Não. Acho que sei sua utilidade. Seong Ji-han relembrou o clã de sangue inscrevendo letras na haste da lança e utilizando-as para matar gigantes empalados em cruzes. Usar o código de destruição diretamente é atualmente bastante complicado. No entanto, se isso pudesse ser usado como um meio para ativar o poder de destruição à distância, isto aumentaria significativamente a utilidade do código de destruição. Sang Ji-han sorriu. Longinus foi generoso até o fim, mesmo na morte. Vou experimentar. Eu irei primeiro, cunhado. Ok, vá em frente. Ah, tio, indo para a sala de treinamento? Tome cuidado, tio. Yoon Sejin e sua filha se despediram de Seong Ji-han quando ele partiu para a sala de treinamento vazia. O item recém-adquirido. Ele deve utilizar e dominar efetivamente sua aplicação. Com grandes expectativas, Seong Ji-han entrou na sala de treinamento. Apenas para ser saudado por. Eu estive esperando por você. Uma figura feita de luz branca, com olhos e boca visíveis, cumprimentou-o. Posso interromper você? Você é o mestre da arena? Seong Ji-han inicialmente reagiu com indiferença. Sim, hoje vim aqui com urgência esperando um acordo importante. Um acordo? Que tipo? Eu me ofereço para libertar a bruxa do vazio. O que? Ao ouvir a proposta, a expressão de Seong Ji-han mudou radicalmente.